E, claro, né, a nossa a parte boa, né, que é o benefício da inteligência artificial no gerenciamento de projetos, né. Então aqui eu trouxe para vocês algumas fases de implementações, extraída aí de um livro de referência em inteligência artificial, que é o que o Peter e o Russell Norvin escreveram. E em cada uma dessas apresentações eu trouxe alguns exemplos, tá bom? Eu não falo de ferramentas específicas de gerência de projeto, creio que tem pessoas que vão falar aí nas talks, hoje até falaram para vocês de ferramentas específicas, e eu vou abordar realmente o termo da utilidade da inteligência artificial no nosso dia a dia, tá bom? Então vamos lá, o objetivo principal é realmente apresentar, né, a inteligência artificial para uma tomada de decisão gerencial e a criação da cultura da inovação. Bom, como começou toda essa história, né? Em 1956, teve uma conferência nos Estados Unidos, especificamente em Dartmouth, onde John McCarthy, ele juntou todos os pesquisadores da época que falavam sobre como utilizar a máquina para a representação do nosso cérebro humano e fez algumas questões, né? Nós precisamos definir um campo para que ao qual a gente possa pesquisar, trabalhar e atuar sobre esse termo. E aí que nessa conferência, em 1956, nasceu o termo inteligência artificial. E esse termo, ele nasceu da seguinte frase: cada aspecto de aprendizado ou outra forma de inteligência, ele pode ser descrita de uma forma tão precisa que uma máquina pode ser criada para simular isso. Creio que essa frase aqui, ela norteia a nossa apresentação do dia de hoje, tá? Então quer dizer que tudo que pode ser documentado do que nós, seres humanos, fazemos, a definição de inteligência artificial, ela traz um fato que ela pode ser representada por uma máquina, tá? Entre algumas questões filosóficas que então quer dizer que eu não tenho como documentar um sentimento, mas então quer dizer que a máquina não tem como simular um sentimento? Bom, por enquanto ainda não, tá? Essa forma de documentar, né, tudo aquilo que eu posso documentar, eu posso simular, é uma das coisas que é a busca por inteligência artificial, a busca pelo estudo de inteligência artificial, é o que mais almeja, tá ok? Continuando. Então, aqui eu vou passar algumas definições de inteligência artificial que trazem alguns livros e algumas literaturas, tá bom? E ele divide, vocês percebem que a tradução literária do termo inteligência artificial, ela não é uma em específico, ela tem algumas em específico, porque naquela conferência, em 1956, tinham vários pesquisadores, e cada um tinha uma definição por si só do que era a representação de uma máquina utilizando a inteligência, né? Como uma máquina iria representar uma inteligência. E aqui, essa primeira definição é sobre sistemas que pensam como seres humanos. O novo e interessante esforço para fazer os computadores pensarem, máquinas com mentes no sentido total e literário. Então aqui ele reforça que as máquinas, elas poderiam chegar a um certo ponto que elas poderiam representar todo um ser humano. A próxima definição é sistemas que pensam racionalmente. Então, o estudo, está faltando um ali, o estudo das faculdades mentais pelo uso de modelos computacionais. Então, as faculdades mentais quer dizer que os aspectos da nossa inteligência humana, né, o estudo desse aspecto da nossa inteligência humana, ele poderia se transformar em modelos computacionais. Isso é interessante porque um estudo, por exemplo, do sono, né, que é feito e realizado por vários institutos e instituições, ele poderia ser documentado e traduzido para uma forma de adaptação de uma máquina, né? Então, um modelo computacional ele poderia representar um sono. Então, essa é a dúvida que traz nesses sistemas que pensam racionalmente. Sistemas que atuam como seres humanos. E aqui é bacana porque já começa a entrar algumas coisas que nós já fazemos no dia a dia. No entanto, o Kurzweil é interessante, em 1990, é bem próximo da nossa realidade ainda, né?
A arte de criar máquinas que executam funções que exigem inteligência quando executadas por um ser humano, ou por uma pessoa, né? Então, como que é essa realidade, né? Quer dizer que quando eu acesso uma informação, por exemplo, na internet, e essa resposta ela é me dada de uma forma totalmente rápida, quer dizer que lá do outro lado eu tenho um ser humano que faz uma pesquisa e traz esse resultado para o Fábio, como eram feitas as ligações, né, num período anterior, né, que nós realizávamos uma solicitação para uma central, a central, ela analisava aquela solicitação, aquela solicitação após a análise, ela era encaminhada, era feita ou criada uma rota num chassis, e esse chassis ele era interligado, né? Então as ligações nossas eram ligações chamadas de ponto a ponto. O ponto ao qual eu ligava era totalmente o ponto ao qual a outra pessoa recebia, e fazia essa ligação direta. Nesse intermédio eu tinha uma pessoa, né, um ser humano no meio, fazendo essa conexão. E aqui, Kurzweil, ele traz o sentido do quê? Toda e qualquer arte, né, de criar máquinas que executam funções que exigem inteligência quando executadas por pessoas. Funções automáticas que nem sempre exigem inteligência, nós vamos falar um pouco de inteligência, o que é, um pouco mais para frente, mas as chamadas de reações do ser humano, ele não predefine como inteligência, ele predefine como uma ação-reação. Então isso algumas máquinas já executam, né, como ação e reação. Algumas delas são o equilíbrio, o salto, o saber se está frio ou se está quente. Então isso aí tem algumas reações que automaticamente são descargas elétricas direcionadas ao nosso cérebro. Continuando. Sistemas que atuam racionalmente. Isso é bacana porque nós já começamos a ver e a observar alguns agentes inteligentes, e eu vou percorrer sobre bem, né, esse contexto dentro da apresentação, porque é a máxima do que nós podemos ainda hoje, né, implementar dentro dos nossos projetos. É o que está mais próximo, mas é uma das coisas que pode ficar mais caro dentro dos projetos, é adicionar agentes inteligentes dentro deles, né? Por quê? Porque não é uma modinha, mas foi que as empresas de tecnologia, elas associaram para implementar a tecnologia de inteligência artificial na sociedade. Eles precisavam de um caminho, né, porque depois da conferência de 1956, passou um período de inverno, chamado de inverno da inteligência artificial. Voltou em meados de 1986, novamente a busca, né, pelo termo e pela aplicação dentro do dia a dia social. Sistemas que pensam como seres humanos. Aqui eu vou fazer uma pausa, né? Pensem vocês como seria interessante os nossos atendentes, tá? Os nossos atendentes, por exemplo, de uma loja, ser um agente, tá? Oi? Alguém abriu o microfone? Tá muito rápido? Tranquilo. Bom, pode continuar, viu? Beleza. Então, vamos... esse receptor, né, ou quem está aí numa loja, se eu fosse um agente inteligente, o que mudaria isso socialmente no nosso dia a dia? Num contexto em uma metrópole, creio que não mudaria muito, porque a correria do nosso dia a dia, ela faz com que cada vez menos nós reparamos nas pessoas que estão fazendo alguns recursos ou entregas de conteúdo que na nossa mente é automático. Então, guichê, às vezes nós não paramos e falamos, cara, bom dia, tudo bem? Cara, eu vim aqui comprar um ticket, né? Nós não paramos, nós apenas estendemos o cartão ou o dinheiro e pegamos aquelas informações. Então, essa troca, e é uma das coisas que Alan Turing fala, ela muitas das vezes pode confundir a nossa cabeça, né, devido à objetividade e à realidade que a inteligência artificial ela pode aplicar dentro do nosso dia a dia. E aqui eu chego num dos principais pontos, que é até o que chegou no divisor de águas, né, que é chamado de teste de Turing. O teste de Turing, ele é o if, né, se realizado o teste de Turing e passa por ele,
ele automaticamente ele é chamado de inteligência artificial. Se não passa pelo teste de Turing, ele ainda tem uma déficit e não pode ser chamado de inteligência artificial, tá ok? Então, Alan Turing foi um grande cientista da área de computação. Ele é um dos caras que é nomeado por ter iniciado o termo ciências da computação, ter começado alguns conceitos, né, dentro eles, a própria inteligência artificial dentro da área de computação, algumas resoluções, grandes algoritmos, né, na área social. E aí ele criou, em 1950, um teste chamado de teste de Turing. Como eu avalio se um sistema ele é e pode ser determinado como inteligente, ou que possa ter uma definição que foi dada, inteligência artificial. Bom, esse conceito aqui é interessante para que a gente possa, lá na frente, saber o porquê nós vamos aplicar isso em projetos, né? O teste, ele consiste da seguinte forma. Ele pega um grande sábio, né, da atualidade. Então, ele pega um grande sábio da atualidade que contém bastante informação e bastante clareza sobre o que é e como funciona a sociedade. Ele põe esse sábio em uma sala, e nessa sala ele deixa o sábio sozinho, e na parte lateral a essa sala, ele é constituído numa divisão entre duas etapas. Uma etapa que a um lado tem um supercomputador com as informações de inteligência artificial, que é o A, e na outra etapa ele tem uma outra pessoa com várias informações, munidas de várias informações também, e uma clareza na didática da fala, tá ok? E aí o Alan Turing pergunta para esse sábio, se a inteligência artificial for capaz de confundir ele, ao qual ele, na sala do lado, não saber qual dos dois é o ser humano, a inteligência artificial, ela passa nesse teste. Então, o teste consiste em que a inteligência artificial, ela tem que munir o sábio de tal informação, ao qual ele vai achar que aquela máquina, ou aquele computador, aquele supercomputador, ele é uma pessoa. Aonde nós vemos esse teste de Turing no dia a dia nosso, né? Bom, não com tanta clareza, mas que a gente vê demais nas nossas operadoras de telefonia. Então, hoje, quando você liga para a operadora da sua região, a operadora de telefonia escolhida por cada um de vocês, vocês caem num teste de Turing, tá bem? Então, aquela primeira recepção que você fala com um agente inteligente, você cai no teste de Turing. E cada vez mais as operadoras de telefonia, elas querem modularizar e regulamentar para trazer o mais próximo possível a fala humana, né? Então, antigamente era totalmente feito por frequências. Você ligava e você via a voz robótica. Hoje em dia, são gravações, né? Então, provavelmente um ser humano, ele gravou aquela informação e você ouve aquela gravação, né? E aí você vai seguindo alguns passos até no momento você ter uma tomada de decisão. Se a máquina conseguiu resolver para você ou se você vai precisar ser encaminhado para uma resolução um pouco maior, que é realmente conversar com um ser humano. Mas isso em último caso, né? Porque agora eles colocam até uma outra definição que é encaminhar vocês para um site. Então, em último caso, você fala com o ser humano. Ainda não está, né, numa forma tão frequente de se utilizar. Ainda está bem robótico, né? Então, a sintonização, né, o sincronismo da voz ainda não é perfeito. Passa por várias coisas, né? Passa por latência de rede, latência da própria telefonia e assim por diante. Mas é interessante que nós já temos implementado dentro da nossa sociedade essa parte de inteligência artificial que é o teste de Turing. E aqui eu já começo a falar algumas coisas importantes, né? Dentro dos nossos projetos de telefonia, projeto de call center, nós já implementamos a parte de inteligência artificial mesmo sem saber, tá? Às vezes a gente acha que é apenas um softwarezinho que a gente implementa, mas não, já tem ali um grande conjunto de códigos, né, um conjunto de algoritmos que ele traduz, né? E o que isso? Qual é o objetivo disso no dia a dia? A redução, né, do nosso investimentos em infraestrutura, investimentos nesse termo, né, de pessoas 24 horas,
Então, os call centers, eles estão mudando a forma que eles estão atendendo cada um de nós. A parte de operação de pessoas, eu acho que vai até às 20 horas, na maioria das empresas de telefonia, de call center. A partir das 20 horas, entra a parte totalmente automatizada, que são definições, ou melhor, que são definidas por inteligência artificial. E que, para nossa surpresa, tem uma grande gama de resolução de problema. Grandes problemas são resolvidos por essa sequência na área de comunicação, na área de inteligência artificial. É bem bacana. Eu vou prosseguir, senão eu fico aqui o resto da noite. Bom, uma coisa que provavelmente alguns de vocês já conheciam, Alan Turing, mas eu não sei se conheciam essa outra parte do Alan Turing que eu queria trazer para vocês. O Alan Turing, além de ser um cara mega referência na área de ciências da computação, ele também foi biólogo, tá bom? Isso é interessantíssimo. Quando eu descobri isso, eu falei, puxa vida, é um cara que, além de uma cabeça enorme, ainda atuou em outras áreas e a nível muito alto, né? Então ele descreveu um paper em 1952, né, que o título do paper era Como padrões repetidos se desenvolveram em organismos vivos. Então ele começou a observar na natureza padrões repetitivos se apresentando em vários tipos de organismos vivos. Né, e isso é interessantíssimo, né, porque essa parte de observação é uma parte que vocês devem saber, né, é que demanda tempo. Então, mesmo com toda aquela relação com a ciência da computação, a área matemática, ele ainda tinha esse tempo dedicado à observação de organismos vivos. Né? Então, isso é uma coisa muito interessante que eu queria trazer para vocês. Uma outra coisa, ele era um agente secreto. Então, na Segunda Guerra Mundial, ele foi recrutado para que ele pudesse descobrir aí um código militar alemão, né? Descriptografar esse código militar, chamado, que ele rodava dentro da máquina Enigma, né? Então, o algoritmo chamou algoritmo Enigma, né? Essa máquina, os alemães, eles venceram por muito tempo, né, a Segunda Guerra Mundial justamente por causa dessa máquina, e a virada de tabuleiro foi a utilização de inteligência para conter a criptografia dessa máquina, né? E uma coisa, né, que é uma videografia, né, que transmite essa informação para quem tiver interesse, é o jogo da imitação, né, The Imitation Game. Ele fala, né, ele descreve, né, como que o Alan Turing e seus colegas, eles conseguiram descobrir um modo para parar essa máquina chamada de Enigma. Para quem tiver um pouquinho mais de curiosidade ainda, né, na área de criptografia de dados, a máquina Enigma, a todo momento, ela trocava o seu código de referência, ou melhor, o código de comunicação. Então ela tinha um time que de momento em momento ela trocava esse código, ele dava um refresh nesse código. Então, se eu descobrisse o código agora, exatamente às 8 horas e 44 minutos, às 8 horas e 46, ele resetava esse código. Então, eu tinha que ter uma máquina super potente, rápida para a época, para que eu pudesse descobrir esse código e automaticamente saber quais seriam os próximos ataques, né? E ou melhor, o que eles estariam fazendo, né? Quais são as suas movimentações. É muito interessante. O filme também é bacana, né? Ele vai de encontro à biografia do Alan Turing, e aí ali vocês percebem que realmente era um cara fora do normal, né? Até para o tempo dele, tá ok? Bom, continuando, fundamentos filosóficos, né? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, automaticamente vem filosofia. Vem filosofia porque isso direciona o quesito ser humano. Então, a busca por inteligência artificial, ela é a tentativa de reproduzir o cérebro humano em um computador. Antigamente, era muito difícil eu pensar numa probabilidade de reproduzir qualquer coisa do ser humano em um computador, porque nós não tínhamos recurso suficiente para isso aí. Então, era muito limitado as pesquisas. As pesquisas eram de aproximadamente, ou melhor, poderia ser que sim, mas nunca o teste na máquina. Hoje em dia, o que nos abre esse leque de informação é que nós temos
altos processamentos, né? O nosso celular, ele tem alto processamento, né, que é capaz de processar interações de agentes inteligentes. E isso faz com que mude de patamar os modos e os métodos de pesquisa. E é uma coisa interessante, uma curiosidade interessante, é que em 2011 surgiu uma universidade online chamada Udacity, ou Udacity. Ela é até chamada de Universidade Online do Vale do Silício. A ideia dela foi realmente a criação de cursos, né, para que pudesse avançar, que a sociedade pudesse avançar e trazer um estudo maior, não precisando estar no mesmo local onde que estava rodando aí a maior quantidade de inteligência, mas em qualquer parte do mundo. E o interessante, por que eu estou falando disso, né? Porque essa Udacity ganhou visão mundial, porque o primeiro curso que ela deu foi sobre inteligência artificial. E os criadores, eles absorveram todas essas informações, porque em menos de 3 meses, eles conseguiram criar mais artigos do que toda a geração de 1956, que são os caras que criaram aí o termo de inteligência artificial. E aqui eu trouxe uma frase, né, que é ditada no livro de inteligência artificial de Peter e Norvin, que é: em que consideramos o que significa pensar e se os artefatos poderiam e deveriam fazê-lo. Um dos grandes bloqueios antigamente do avanço da inteligência artificial era o nosso medo humano de que as máquinas poderiam dominar o mundo. E aí vocês podem observar em várias literaturas e em vários filmes de ficção científica que uma boa parte deles, né, inclusive esse aqui, que é essa imagem que é da Era de Ultron, que é a revolução das máquinas contra a sociedade. Isso é realmente de indagar, porque a tomada de decisão sozinha, né, por máquinas, ainda ela precisa de interações humanas. E mesmo assim, se essa máquina ela se revoltar contra a sociedade, é porque um ser humano ele adicionou recurso suficiente para que ele revolte mediante a uma circunstância, a uma situação. Tem um filme que fala sobre inteligência artificial, ele não é construído em si sobre inteligência, mas é para a área de aeronaves, que é Stealth, a ameaça invisível. É um filme antigo, nem sei, de 1999, 2000, não lembro. Mas esse filme, ele traz um pressuposto que foi construído um avião que deu início aos agentes inteligentes, né? Foi construído um avião que tinha inteligência artificial implementada dentro dele. E aí esse avião ele foi para um treinamento de campo, estava com uma chuva muito forte e recebeu uma descarga elétrica. E aí, como se fosse num passe de mágica, esse avião ele começou a tomar decisões sozinhas. Isso é praticamente ficção, tá bom? Não tem como tomar decisões sozinhas com uma descarga elétrica, tá ok? Uma que com uma descarga elétrica, no mínimo, iria queimar totalmente o circuito, ele iria ter que parar de funcionar, e não ativar um sexto sentido, ou que nem fala no filme, ativar uma função escondida lá no meio, né? Que é o que é reportado. Então o ser humano deixou um rastro lá no meio, que é uma função escondida, para que ele possa ativar, e assim por diante. Isso a gente pode ver por vários locais, né? E aqui tem essa frase, né, que é: sistemas são projetados não para serem inteligentes, mas para realizarem alguma função útil baseada em métodos do comportamento inteligente dos seres humanos. Bom, o que é inteligência? E aí eu levo essa indagação aí para vocês. Nós que somos seres inteligentes, né? Tem uma subdivisão aí, ó. Tem a inteligência chamada de inteligência psicológica, que é a capacidade cognitiva de aprendizagem e relação. Nós nascemos com essa inteligência psicológica, tá ok? A inteligência biológica, a capacidade de adaptação perante a novas situações. Essa nós vamos aprendendo com referência à nossa evolução, né? Então, se está frio, nós buscamos algo para nos aquecer. Se está quente, nós buscamos algo para nós chegarmos a uma temperatura agradável, né?
Em todo caso, a inteligência, ela abarca a capacidade de entender, assimilar, elaborar informação e usá-la de forma adequada no nosso dia a dia. Então, isso é algumas definições de inteligência, né, que tem aí hoje em dicionários e algumas referências também dentro de livros e também em sites da internet. Aqui eu entro num conceito que é a inteligência artificial fraca e o porquê ela existe, né? E ela é o que nós usamos no dia a dia. Tá? É a asserção de que as máquinas talvez pudessem agir de maneira inteligente. Ou, quem sabe, agir como se fossem inteligentes. É chamada de hipótese de inteligência fraca. Aqui tem uma coisa interessante que é... Lá em 1956, quando ainda não tinha-se muitos recursos, mas tinha muita inteligência intelectual, aqueles pesquisadores eles chegaram a um ponto de que, se nós continuarmos a falar que a inteligência artificial ela vai substituir o cérebro humano, dificilmente nós iremos continuar com esse campo de pesquisa. Então nós temos que segmentar a inteligência artificial para um estudo em duas áreas dentro do próprio campo de inteligência. Primeiro, a inteligência artificial chamada de inteligência artificial fraca, que é a possibilidade de uma máquina agir inteligente, né? Agir de uma forma inteligente. E quem sabe agir como se fosse inteligente. E uma segunda definição é que as máquinas fazem, ou melhor, estão realmente pensando, em vez de fazerem simulações ou terem algoritmos simulando, elas realmente irão pensar por si só. E isso é chamado de definição de hipótese de inteligência artificial forte. Esses dois choques de realidade é o que nós mais visualizamos hoje no mercado, tá? Essa apresentação. Nós vemos a criação e a propagação de inteligência artificial fraca no dia a dia, como o próprio teste de Turing para a área de telefonia, a área de call center, agentes inteligentes, interação com a internet das coisas, receptores, sensores de presença, várias coisas nós vemos essa implementação de inteligência artificial fraca. E também nós vemos a implementação da inteligência artificial forte, que é o lado das redes neurais, que é a criação e a simulação de neurônios para que a própria máquina ela possa ter o seu registro, né? Ela possa ter o seu pensamento. Então são dois termos aí muito claros que eu trouxe aqui porque eu achei que é interessante cada um de vocês saberem eles e tirarem as dúvidas de vocês aí essa noite. Legal. Então, até aqui nós falamos sobre inteligência artificial apenas, né? E quais são os benefícios, né, que hoje eu vejo da inteligência artificial para o gerenciamento de projetos, tá ok? Então, eu tomei um cuidado muito grande de me basear na referência bibliográfica que eu trouxe, que é o livro de inteligência artificial, para que eu não pudesse trazer aqui alguns erros didáticos para vocês, para que vocês possam falar lá na frente, poxa, mas o Fábio falou que seria interessante eu aplicar no meu projeto, mas não está dando certo. Muito pelo contrário, está aumentando o meu gasto, o meu efetivo que eu tinha definido para o meu projeto está totalmente estourado, o meu tempo de projeto está estourado e assim por diante, tá ok? Então aqui eu trago algumas referências para que a gente possa começar a visualizar a inteligência artificial não como uma tecnologia longe, distante de cada um de nós, mas uma tecnologia que ela tem que ser bem mais próxima do nosso conceito intelectual e que ela é sim possível na implementação de projetos. Bom, o primeiro que eu trago, e é o mais utilizado hoje, é os chamados agentes inteligentes. Então eu já trouxe aí alguns exemplos, que é a parte das operadoras de telefonia, call center, sensores de presença e assim por diante. E o que os agentes inteligentes eles poderiam agregar a um projeto? Ou melhor, a um gerenciamento de projeto. E aqui, como eu subdividi isso? Eu trouxe o item, eu trouxe algumas definições aqui, e eu trouxe, após esse slide, um exemplo real, né? Que é um layout, é um desenho. Para quem me conhece, é o desenho, é a topologia, é a arquitetura
né, para que eu possa mostrar para vocês que realmente aquilo é funcional. Medidas de desempenho. Então, a agência de inteligência ele pode me ajudar a medir o desempenho do meu projeto. Ou melhor, ao invés de eu sempre ir de mesa em mesa, né? Ou melhor, ir lá no stakeholder para ver se realmente eu estou percorrendo todas as necessidades que ele trouxe, né, para o projeto, eu vou ter um agente inteligente fazendo isso com métricas específicas, né, entregues a ele, e também métricas para o que eu almejo para a entrega final daquele meu projeto ou para a entrega parcial daquele meu projeto. Uma outra coisa que a agência inteligente pode nos ajudar é no aprendizado e autonomia. Bom, autonomia, então quer dizer que eu vou deixar na mão do meu agente inteligente a definição da gestão do meu projeto? Quer dizer que esse agente inteligente ele vai tomar o meu lugar como gerente de projeto? Não. Nós vamos ter que aprender novas formas de agilizarmos um processo para a gestão de projeto. E isso traz uma definição que é como eu vou multiplicar aquilo que eu sei fazer de melhor utilizando o recurso de uma máquina. E aí eu trago um exemplo prático do dia a dia de vocês, é que como vocês se adaptaram à utilização do celular para a gestão de projeto. É uma dúvida e uma tarefinha de casa para vocês. Será que ele ajuda ou será que ele atrapalha a minha gestão de projeto? Bom, o silêncio quer dizer que atrapalha. Estou brincando. Mas o celular ele nos trouxe aí um grande avanço, né? Principalmente com o autoprocessamento dele, tanto para comunicação quanto para agenda, adicionar os itens que eu vou fazer no meu dia a dia, adicionar a hora que eu vou comer, adicionar a hora que eu vou tomar água, a minha alimentação, o meu peso. Então ele nos auxiliou no nosso dia a dia. Hoje, se eu tirasse o celular de cada um de vocês, provavelmente alguns de vocês já estariam desconectados dessa própria apresentação. Porque vocês estão conectados nela ou por celular, ou por um tablet, por um dispositivo móvel. E isso faz com que o nosso aprendizado e a autonomia mediante agentes inteligentes, ele também cresça com o nosso dia a dia. Fábio. Sim. Opa, deixa eu só aproveitar que você está falando sobre isso. Assim, a minha dúvida com relação à inteligência artificial na gestão do projeto, mas nas atividades repetitivas. O que realmente ela vai conseguir fazer além de coletar dados, fazer alguma atividade repetitiva que a gente faz, abrir pasta financeira, eu vou chamar de burocracia, tá bom? Certo. E análise mais específica. O que ela consegue nos ajudar na gestão de projetos? Qual que é um exemplo assim mais analítico mesmo que ele consegue fazer? Beleza, legal. Bom, primeira coisa, mensurar um cálculo de entrega de uma etapa. Como que hoje, e aí, Thiago, você pode interagir aí tranquilo, e eu acho que quem puder também pode interagir, que essa parte agora, ela é realmente feita para essa interação. Mas como que você acha hoje que nós podemos definir um tempo de entrega para o projeto? Hoje, assim, uma etapa. Você pega primeiro o teu histórico, então você tem alguma referência. Certo, legal. Você também pode pegar através de opiniões, então você tem os especialistas, tá? E sim. você faz uma estimativa, estatística. Então, Exato. acho que são esses três modos. Exatamente. Basicamente. Isso. E sabe como hoje é feito utilizando agentes inteligentes? Primeiro, tem um ramo dentro da área de inteligência artificial chamado de sistemas especialistas. Dentro desses sistemas especialistas, todas essas coletas de conteúdo com referência a tempo e estímulos, que até tem um exemplo que você perguntou, mas para frente um pouquinho eu vou dar um exemplo disso na prática, que é o Watson da IBM. Então, o que ele faz? Ele foi totalmente popularizado com informações e estatísticas eu chamo de trace route, que é as rotas traçadas para um êxito de um projeto. Então, essa análise, por exemplo, de tempo, ele traz
algumas definições que é algo que já funcionou, algo que já foi, algumas equipes já tentaram e que ele traz hoje uma estimativa para você que pode ou não dar certo, entendeu? Então, quando nós formos apresentar um pré-projeto para uma empresa, utilizando aí um sistema especialista, a análise que é feita hoje, e alguns de vocês, antes de eu continuar, devem estar falando, cara, onde que fica alocado esses sistemas especialistas? Em alguns softwares de gestão de projetos já tem. Então, ou algum software de gestão de projeto que tenha um outro software por trás de análises, por exemplo, análise de desempenho. Eu sei que o Power BI tem sistemas especialistas, eu sei que o Project Manager da SAP, ele tem um sistema especialista por trás dele, que faz com que ele faz uma análise quantitativa de tempo e de acertos e de erros. E em cima dessa análise, ele traz aí uma probabilidade de que você pode dar certo aquela sua indagação ou implementação mediante o projeto, ou não pode. Ou ainda ele fala uma coisa até interessante, que tem um aplicativo da Petrobras chamado Edge, que é um agente que eles criaram, que ele fala assim, tudo bem, eu estou te trazendo resultados, que são resultados de número, que nós fizemos cálculos, né? Então as máquinas, elas fazem cálculos melhores e mais rápidos que nós seres humanos, por isso que existem as particulares calculadoras, né? E aí ele traz essa informação falando assim, tá aqui, esses são os números dos últimos 6 projetos implementados na empresa X, ou na empresa Y, ou no ramo X, ramo de manufatura, automotivo. E aí ele vira e fala assim, você quer continuar? Isso é a sua conta e risco. Então ele ainda joga uma tomada de decisão para o ser humano, para que ele possa aí continuar nessa definição. Então, Fábio, assim, em resumo, o que a IA faz? Eu vou falar assim, como se fosse um sistema bruto, né? Ela Sim. vai pegando várias informações, sim, dentre essas informações, tenta analisar e te oferece um cenário. exatamente. Cabe Ou falar. vários cenários, Thiago. Mas cabe a você, como gestor, ou como Isso. gerente desse projeto, verificar qual que é o melhor cenário para você ter uma tomada de decisão. Exatamente. Tá, aí a minha pergunta, você faz isso uma vez, faz isso 2, faz isso 3, até que a IA comece a te exemplificar cenários muito próximos das decisões que você já tomou anteriormente. Isso, que daí já entra num ramo que é o chamado de machine learning, que é o aprendizado de máquinas. Ela aprende com a sua forma de agir. E aí, isso até entra no nosso dia a dia, que é o nosso modo de pesquisar na internet, a nossa adaptação a compras e assim por diante. Essa segunda etapa está corretíssimo, ele entra na classificação de perfis. Né? Então, se eu sou um gerente de projeto arrojado, que gosto de ver na Tomar risca... risco? Exatamente. Né? Automaticamente ele vai classificar, né? O software ele vai classificar eu como um gerente X e ele vai ter essa definição. E aí uma coisa interessante, até por uma curiosidade, né, de todos, os softwares eles vão ter classificações diferentes de perfil. Então, se você, Thiago, é gerente de projeto, o Thales é gerente de projeto, o Gustavo é gerente de projeto, para cada um de vocês ele vai analisar e vai criar um perfil diferente para a área de gestão. Então, assim, se eu faz de conta, eu sou uma pessoa, um gestor que aceita mais risco. Sim. E ele sempre for me dando esses cenários, vai ter algum momento que eu não vou conseguir mais enxergar qualquer outra opção, né? Exato. Porque Então ele aí vai tem que tomar cuidado com esse tipo de decisão. Isso mesmo. Isso mesmo. Porque ele vai estar padronizado. Isso. E aí... Pode falar. Pode falar. E aí, quando você for tomar uma outra decisão ou um outro caminho, ele vai falar assim, opa, a sua operação inteira vem dando certo porque você está fazendo isso. Por que você está querendo fazer aquilo?
E aí poderia até falar assim, opa, a máquina está se revoltando contra o Fábio? Não, ele está te alertando que o seu perfil ele foi classificado por esse. Deixa eu só aproveitar essa pausa, que a Lucimar também fez. O Lucimar e o Felipe eles fizeram umas perguntas que são pertinentes, né? Tá ok. Assim, ó, quando você fala, né, em medidas de desempenho, ela fala assim: seria para eu colocar, para eu padronizar a automação de atualização de desempenhos dos projetos, ou seja, fazer uma análise do planejado versus realizado, fazer essa automação? É Isso, possível? exatamente. É possível. Uhum. Sim, é possível. Construir, ele faz como se fosse uma timeline. Sabe? Só que Ele você tem que cria. parametrizar tudo isso antes, né? E aí eu vou ter que parametrizar, exatamente. Dependendo Tá. do software, ele já vem parametrizado. Só que Ah, daí legal. automaticamente vai depender da classificação do nosso perfil. Tem uma pergunta aqui do Felipe, que é justamente, acho que você pode responder um pouquinho mais lá para frente. Mas só para deixar aqui no ar, se não quiser responder agora, não tem problema. Tá Ele bom. fala assim: como a inteligência artificial pode impactar no nosso mercado profissional, né, no mercado de gerenciamento de projeto? As perspectivas são boas ou ruins para nós, Certo. né? Aí Uhum. não sei se você vai falar mais para frente, por isso que eu não queria tirar. Vou falar assim, vou falar, mas eu Ah, já posso abrir aqui já. não, É, já abre então. as perspectivas são ótimas, tá? Então, creio que a gente tem que derrubar um pouco a barreira que aqui, no começo do slide, deixa eu ver se eu mostro aqui no comecinho aqui uma coisa. Aqui, ó. No cantinho aqui, ó, tem a 4.0. As revoluções industriais, elas ocorreram não para tirar o emprego do ser humano, mas elas ocorreram para que a automatização dos processos da sociedade eles pudessem chegar a um novo patamar. Então, quando a gente fala de gestão de projetos, a gente fala muito de processos, de tarefas, de como mensurar um tempo de uma tarefa e de como agilizar a construção de processos, como eu valido o que realmente uma squad ou uma equipe, aquele tempo que ela me colocou é um tempo real ou não, né? Então, a inteligência artificial ela vem para nos ajudar, ela vem para nos auxiliar essa etapa, né? E outra, ela não vem para nos substituir, ela vem realmente para nos auxiliar. Então, o que eu posso falar é realmente que ela vai nos auxiliar aí nesse avanço da gestão de projetos e não substituir cada um de nós, tá bom? Então, assim, se nós também, da mesma forma que a IA se adapta, nós também vamos ter que se adaptar. Iremos, sim. O mercado vai forçar isso. E só aproveitando aqui, a Carol perguntou uma coisa assim: quais são as aplicações ou soluções de IA disponíveis hoje para gerenciamento de projetos? Podia repetir para a gente? Que eu respondi para você? Isso. O que estão disponíveis hoje? Eu ver assim, eu ia falar o Eu Power vou BI, falar aqui. mas beleza. Então depois você. Não, fechou. Mas aí eu reportei o Power BI porque ele utiliza uma solução de Business Intelligence que a própria definição ele já fala, né, uma inteligência nos negócios. Ele muda a forma ao qual nós tratamos o negócio e volta para uma área analítica, né? Então, na gestão de projetos, acho que uma palavra muito forte que vai bater na tecla, que é dentro da utilização da inteligência artificial, é analytics. Isso já Uhum. foi, para quem conhece a parte de web, já foi uma mudança de página grande, porque antes os sites de internet, eles só queriam publicar as suas informações. Eles só queriam que as suas informações elas fossem consumidas por quem acessasse a sua página e assim por diante, né? Então, veio ali o conceito de web 1.0, web 2.0, web 3.0, web 4 e assim por diante. Então, que era o quê? Nessa evolução, nós passamos de consumidores para produtores de conteúdo. Então, quer dizer que nós temos que tomar um determinado cuidado que nós, como gerentes de projeto, nós não vamos ser totalmente o dono da razão. Nós não vamos ser aquelas pessoas que vai ter o total domínio de todas as informações. Nós vamos precisar de ajudas de máquinas inteligentes
para que possa ajudar o nosso processo, ajudar aquelas pessoas que estão sendo gerenciadas por cada um de nós, ajudar quem é a empresa interessada no projeto e assim por diante, tá bom? Então, aqui eu trago algumas ferramentas. Eu não especifiquei nessa apresentação essa listagem das ferramentas de gerenciamento de projetos que já tem inteligência artificial. Mas eu até já tinha anotado aqui já, posso deixar como um dever de casa, Thiago, e eu te mando, e aí para os e-mails que estiverem registrados lá no cadastro, você manda juntamente depois. Então eu já vou disponibilizar a apresentação. Pode deixar. E aí depois eu mando essa lista, eu me comprometo com vocês a fazer esse levantamento e trazer o que é e o que cada um desses softwares pode nos ajudar. Na apresentação eu me atentei muito mais para o conceito e para como ela funciona, para que daí você possa utilizar isso independente do software, né? Eu quero abstrair vocês de software, porque hoje pode ter um software da Microsoft como um gestor de projeto, amanhã um da Oracle, depois e assim por diante, um da TOTUS, e assim por diante, tá ok? Bom, vamos lá. Continuando aqui no Agentes Inteligentes, nós temos, então, eu queria trazer essa especificação, esse layout, né? E aqui é maravilhoso, cara, que aqui é bacana demais, traz uma implementação do dia a dia, de como utilizar agentes inteligentes. Então, vocês podem ver aí que eu tenho um on-premise no seu lado esquerdo da tela e um sistema baseado em nuvens. Todos esses dois sistemas, eles são conectados via APIs a um sistema chamado de sistema especialista. E aqui vocês conseguem entender, eu acho que uma pessoa aí, eu não esqueci o nome, Thiago, fez uma pergunta sobre quais os parâmetros, né? Melhor, eu vou ter que parametrizar esses caras. Então aqui eu tenho algumas informações, olha, de parâmetros, né? De adaptações necessárias para que eu pudesse disparar alguma função. Aqui é um exemplo de uma parte de gerência de informação que ela dispara algumas reações para esses N tipos de canais aí, ó, que vocês podem ver. O Telegram, o Slack, o Facebook Messenger, o Skype, o WebChat e Twitter. Então, como que ele dispara essa informação? Lá na on-premise, eu estou desenvolvendo uma adaptação aí e o meu projeto, eu não estou alocado on-premise e eu preciso acompanhar e gestar o meu projeto de uma maneira online. E aí eu me conecto a uma API, essa API ela me traz alguns resultados. Quais são esses resultados? A parte de configuração, o que é o que está configurado, né? Quais as especificações, os passos, as etapas que estão configuradas. E uma NLP, que é o quê? Uma linguagem de processamento natural, que é como eu converso com uma API inteligente. E aqui um ponto interessante que é para falar o quê? Antes era muito difícil eu programar inteligência artificial, porque tinha várias linguagens de programação muito difíceis de lidar. Então era nível de máquina, era difícil eu lidar com isso. Hoje, atualmente, eu tenho essa linguagem natural, que é a própria linguagem humana, eu consigo desenvolver funções claras e declarativas, ao qual a minha máquina consegue entender, adaptar e passar para um canal adiante. Então eu recebo as informações de como meu projeto está, ou cada status dele, hoje eu posso receber por Slack, por Facebook, por Skype. Então, eu não sei se um de vocês que está aí ouvindo a palestra podem se manifestar aí no chat, se vocês já trabalham com esse tipo de informação, né? Então, a hora que o seu software de gerenciamento de projeto pode ser N, né? Ou ele pode estar on-premise, ou ele pode estar na nuvem, ele dá um alerta que a tarefa ela vai vencer amanhã, sexta-feira, ele já pode te mandar um Telegram, ele já pode te mandar uma mensagem no Slack e falar assim, opa, Fábio, tome cuidado, a sua tarefa vai vencer amanhã e pelo que eu estou vendo aqui, pela linguagem natural e a minha análise de machine learning, de aprendizagem de máquina, classificação de perfil, essa task, ela é uma task que está atrasada. E sabe por que ela está atrasada, Fábio? Porque a equipe verde, ela não comprou o adereço que precisava comprar para o meu projeto. Então ela consegue te dar todo o tracing até você saber o porquê a tarefa está parada. Eu vejo isso acontecer muito, Fábio. Desculpa parar um pouco. Sim, claro. Em alguns casos, isso que eu vi em simulações, que a própria API, né, essa integração que ele faz da comunicação, que ele fala justamente assim, ó, essa tarefa, você vai lá e coloca que uma atividade vai terminar a tal data.
Ele já aconselha você, fala assim, ó, essa tarefa tem chance de atrasar em tantos por cento se você colocar essa data. A melhor Sim, data para você fazer isso é tal. Ou a isso, utilização de recursos. Então, principalmente na montagem, tanto da sua EAP ou do certo? seu cronograma, né, depois da EAP, eu vejo que isso funciona muito. Sim, E outra coisa que a máquina acerta muito é na mensuração da sprint. Então você vai lá, tá no teu backlog, o PO vai lá e fala assim, ó, eu preciso dessa. O Scrum certo. Master chega e fala assim, ó, eu vou atender essa. A IA já fala, ó, essa aqui você não vai atender, não. Sim. Pelo histórico, aí ele faz a análise e já te informa. Então, esse advisor, né, esse conselheiro, ele já ajuda bastante. Por isso que eu perguntei lá no início que se ele pegar uma base errada ou contaminada, a resposta também será contaminada, né? Ele não tem essa sutileza de tentar ensinar, aprender de olhar ou ver de outra forma, né? Não, não se nós utilizarmos da nossa classificação de perfil. Mas se eu tiver várias outras opiniões, o Tiago, ele começa a ter uma coisa chamada de aprendizagem por reforço. Então, aí entra a machine learning, que é esse tópico do meio aí, ó. Ele entende que você está classificado um perfil arriscado, mas que eu tenho um outro ponto, né, uma outra informação vindo aqui, que são os tipos de validações que eu posso entrar ou eu posso desabilitar. Na maior parte dos projetos que eu vejo hoje utilizando inteligência artificial, eu vejo isso desabilitado, porque é muito fácil eu deixar só a minha classificação de perfil e tocar o barco. Ainda falando um pouco do que você acabou de comentar, isso é muito interessante, mas aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês olham toda hora lá no Kanban ou na parte de gestão de tempo, como a tarefa está andando, a todo momento vocês olham isso aí? Isso é uma dúvida, porque uma boa prática é realmente ficar atualizando lá, né, nossa ferramenta de gestão de projeto. Mas será que a gente faz isso? E para isso é utilizado, né, essa linguagem natural de processamento, para que ele possa disparar utilizando agentes inteligentes, esses meios de comunicação. E o mais interessante, não é isso. A novidade não está aqui, tá bom? Porque isso já existe. A novidade está em você tomar a decisão por esses agentes que você está vendo aí do lado, Telegram, Slack e assim por diante, mandar um comando já pré-determinado, falando assim, ok, mude a tarefa para o dia tal. Ele vai automaticamente entender, fazer o processamento dessa linguagem, olhar o seu projeto e readaptar o seu projeto inteiro para essa mudança solicitada. Tá ok? Eu acho que o grande pulo do gato é a volta. Qual é a resposta da pessoa humana para a tomada de decisão de uma máquina, né? Então, isso tanto para on-premise quanto em um software em nuvem. Legal. Vamos lá. Continuando. Aqui eu tenho alguns exemplos de agentes inteligentes, né, do dia, os atuais. Então, eu tenho a Siri, da Apple, que é um agente inteligente que chegou até a ser um pouco engraçadinho por fazer piadas, cantar parabéns para você no seu aniversário e assim por diante. Temos a Cortana da Microsoft embutido. Então, antes de continuar, a Siri ela está embutida nos iPhones e também está sendo embutida nos notebooks da Apple, nos sistemas operacionais, às vezes não frequente a visualização, mas em um processo underground para que ela possa coletar e classificar o seu perfil. A Cortana já vem incluso no Windows. O Google Assistant, esse está no dia a dia, né? No entanto, ele está me ouvindo aqui conversar com vocês. Eu tive que desativar a função, pelo menos desativar para o Fábio ficar com o coração feliz, mas eu sei que ele não está desativado, que ele está ativado aqui no meu celular, está me ouvindo. Então, isso a todo momento, né? E temos aí um grande xodó agora do mercado, que é o Amazon Alexa. Isso aí, eu não sei se vocês estão por dentro, mas vale a pena vocês demandarem um tempinho para vocês verem como a Alexa funciona, quais são as maiores atividades que ela tem. Eu trabalhei num projeto na Sky que era na área de novas tecnologias,
junto com a equipe lá de novas tecnologias, que era sobre como através da Alexa, eu chamar e pedir a programação e fazer a gravação e o agendamento de um programa para a hora que eu quiser, e esse programa executar e startar a hora que eu programei, tá? Sem interação nenhuma, sem utilização de controle, simplesmente pela utilização da minha voz, né? E vale muito a pena o teste. Para quem tiver interesse e gostar aí desses gadgets, vale a pena comprar também. Eu acho muito bacana e interessante. Algumas pessoas fazem a integração da Alexa com o seu sistema de home intelligence, né? Casas inteligentes, falando com que ela seja a interface entre o homem e a máquina. Então eu mando comandos para a Alexa vai e acende a luz, mando comando para a Alexa vai e aciona a minha TV e assim por diante. Vale a pena, eu deixei aqui como exemplo para vocês. Bom, o segundo tópico, e é um tópico assim, com um risco de desafio muito grande, é a busca competitiva. A busca competitiva, ela passa por decisões em tempo real, função de avaliação, análise de risco e negociação. Aí eu estou falando de palavras do dia a dia de cada um de vocês, gestores de projeto. A todo momento vocês têm que ter tomadas de decisão em tempo real. E como vocês fazem isso? Utilizando todo o conhecimento de vocês, toda a expertise de vocês, toda a teoria, todo o embasamento, todo o nível técnico e toda a rede que vocês montam nesse nível, né? Isso a nível de pessoas. Mas como uma máquina, ela pode nos ajudar a essa tomada de decisão em tempo real. Por exemplo, uma bolsa de valores, nós tivemos aí um breakout grandíssimo dentro aí, mundial, né? Isso não é só antes do Covid, ainda tivemos aí um start, né, de algumas crises, né, na bolsa de valores, e podemos ver que com os agentes inteligentes, a busca competitiva, ela pode nos ajudar a movimentar, né? Então eu conheço alguns colegas que trabalham em banco e uma boa prática, né, que foi como alguns supercomputadores já tinham a análise um dia e meio antes, ou 24 horas antes de ocorrer, de ter as ocorrências, né, aqui no Brasil, de ter as ocorrências em outras bolsas de valores no exterior, já tinha análise do que iria acontecer. Então, não é a mídia que informa, mas sim dados analíticos, né, que informaram o que estaria por vir. E aí, aqui, alguns exemplos. Tiago, quer falar? Ô, Fábio, aqui sim. É o Fabiano. Com relação à tomada de decisões, eu vejo que a decisão ela pode ser tomada de duas formas básicas. A analítica, que você pega os dados e analisa, e a não analítica ou intuitiva, que quando você não consegue ter através dessa base de dados, né, você não consegue construir uma relação, aí você passa a ter a parte mais intuitiva para você tomar a decisão. Eu imagino que a parte de inteligência artificial, ela trabalha muito mais na parte analítica, certo? Ela ainda não tem a capacidade ainda de utilizar a parte intuitiva, certo? Certo. Sabe por quê? Ainda remonta lá as definições que você colocou lá atrás, pelo que eu entendi, das funções de repetição e etc. Isso, exatamente, entre a inteligência artificial fraca e forte. Uhum. Lembra? Então, o que pode ajudar nessa parte sensível, que eu chamo uma parte sensível, essa etapa que você falou, é o neurônio humano. É a nossa tomada de decisão sensível mediante a várias circunstâncias. Então, a parte analítica, que é números e algo que já está documentado, ele consegue lidar muito bem. Concordo contigo, Fabiano. E essa outra parte sensível, ainda não. Rede neural, talvez? Isso, rede neural. Uhum. Tá. Já entra aqui, ó. Olha esse exemplo. Esse exemplo eu trago o Watson, da IBM, trazendo aí várias análises e várias programações. No YouTube, eu até ia trazer um videozinho para vocês, mas como a gente está online, então vocês podem procurar aí no YouTube o Watson da IBM, ele vai trazer um vídeo muito bacana que fala, ele traduz, né, como o narrador do vídeo é o Watson, né? Você toma por
Por exemplo, o Watson. Então ele vai narrando e vai falando assim, nós, seres humanos, nós não vamos preocupar com alguns dados analíticos, alguns cálculos que nós fazemos, por causa que ele foi criado para processamento, para ter alto processamento de desempenho. E ali aquele símbolo abaixo, o Fabiano, também complementando aí, é o símbolo de redes neurais, tá? Esse símbolo aqui, ó, da entrada do córtex. A rede neural, ela teve a sua origem por uma simulação do neurônio humano. Então, a primeira simulação do neurônio humano, ele foi chamado de perceptron. Ele quis simular uma única conexão cognitiva. E isso usou uma sequência enorme de máquinas, tá? Então, precisa de muito processamento para uma conexão. E, sinceramente, eu nem lembro quantas conexões... Eu sei que no meu TCC eu tive que entregar quantas conexões um cérebro humano ele pode ter em um valor de idade X, mas é milhões, bilhões, trilhões de conexões um cérebro humano pode ter. Para uma conexão, uma sinapse, né, cognitiva, teve que usar uma sequência muito grande de processamento. Então, será que nós voltamos lá em 1956? Ainda não temos processamento para construir, né, um conjunto de conexões, de sinapses de um pensamento humano, né, um pensamento cognitivo. Aqui do lado eu trouxe um exemplo que eu acho magnífico, né, dentro dessa área, dessa busca competitiva, que é Big Data. Então, Big Data, o conceito, uma grande massa de dados. Como eu analiso uma grande massa de dados? Né? Então, voltando aqui, olha, essa análise de risco. Como eu analiso, né, tem toda essa informação, porque eu tenho lá, ó, o meu storage de gerenciamento de projeto, eu tenho 30% de informação, 10%, eu tenho as informações online, eu tenho a parte de análise, entra lá uma parte de segurança, como que está a segurança do meu projeto? Será que esse projeto meu ele é seguro a nível de retorno sobre o investimento? Será que ele é rápido o suficiente para que a empresa ela possa colaborar? Esse projeto já contempla nuvem? Esse projeto ele já compartilha informações com outros softwares ou com outros fornecedores? A busca ela é fácil, né? Então, e o gerenciamento? E se eu quiser dar um stop nesse projeto, quanto que eu perco, quanto que eu ganho? Então, essa análise, né? Essa big informação, ela é tratada por análise em Big Data. Então, por isso que surgiu esse termo, né, de uma grande massa de dados, porque são muitas informações. Lembrando, na Web 1.0, nós éramos consumidores. Na Web 2.0, nós passamos aí a ser também publicadores de informação. Então, nós não somos mais só consumidores, nós publicamos também, e isso faz com que a análise de dados ela cresça de maneira gigantesca. Tá ok? Fábio, só uma dúvida com relação ao slide anterior. Eu vi que você coloca muito a questão do cloud, né? Isso, mas exatamente. para a parte de projetos, como que você acha que as empresas vão daqui para frente utilizar mais on-premises ou direto em cloud? Então, posso aqui falar uma coisa que alguns podem ficar preocupados, outros não, outros já sabiam dessa informação, mas isso não é uma preocupação da gestão de projetos, hein? Não. Por quê? Porque as empresas, a tendência delas é a migração para cloud. Por causa de infraestrutura e da absorção que a infraestrutura em cloud, ela vai e já está ocorrendo, de levando todas as suas informações e deixando disponível de uma maneira mais eficaz. Não, então deixa eu refazer minha pergunta. Acho que a relação não está mais questão na estrutura, mas imagine que você tem, não importa onde, se é cloud ou on-prem, é o local. Certo. Você tem a empresa A, tem lá um banco de dados, tem um histórico, tudo parametrizado, bonitinho. Em cima dela, ela toma uma decisão. Né? A IA toma uma decisão. Aí tem uma empresa B que está no mesmo ramo, tem os mesmos projetos e também toma a decisão. A minha pergunta é se eles vão conseguir, a tendência no mercado é se juntarem para ter uma base maior e uma afinidade, uma curacidade maior da decisão, ou você acha que cada uma vai ficar separado mesmo? Sabe quem que vai fazer essa junção?
Essas APIs de conexões aí, Thiago. Ah, tá. Elas que vão fazer. Independente de onde o meu recurso tiver, ela vai lá, vai buscar, sei lá, com um arquivo, um web service que tiver na nuvem ou que tiver on-premise, ele vai disponibilizar essa informação. Essas APIs que podem ser barramentos cognitivos, eles vão buscar essa informação, vão tratar, só que a informação que ela vai ter no final, ela tem que ter um resultado só, mediante ao projeto determinado. Independente se esse projeto tem a alocação de um banco on-premise, se tem a alocação de um banco em nuvem, tem a alocação de um banco que só é conectado de sexta-feira. Esse é um exemplo claro. Eu estava em um projeto que eu tinha uma dúvida enorme, porque de determinado em determinado tempo aumentava a massa considerável de um banco. Por quê? Esse banco ele só entrava na rede na quinta-feira. Então olha para você ver. A análise que... Vamos jogar essa análise cognitiva para uma máquina. Como que a máquina iria analisar isso? Se o cara lá do backup ou o cara do data center não viesse para mim e falasse, ó, Fábio, esse banco aí, ele tá aparecendo assim porque é só quinta-feira que eu ligo ele, que é um banco antigo, e a pessoa que trabalha e faz pesquisa nele, ela trabalha e faz pesquisas de quinta a sexta. Só isso. Só que eu vi esse banco lá, cara, ele aparecia para mim lá. E para uma máquina, essa cognição, vai lá para o que o Fabiano falou ainda, é um dado que, para ela determinar, alguém deveria que descrever que um ser humaninho ligava ao banco de dados só na quinta-feira, porque o cara só analisava quinta-feira. Então, respondendo a sua pergunta, quem vai fazer essa junção aí é sim as APIs. Beleza? Ah, beleza. Peraí, só que a Camila aqui, é justamente uma pergunta que ela fez. Camila, se você quiser abrir o fone e falar, melhor, porque eu não entendi a pergunta. O que está falando é um tipo de... É uma van que transmite os dados? Não entendi direito o que é esse van. Então, se você quiser ou abrir o microfone e conversar com a gente, ou escrever e explicar um pouquinho melhor, tá? Mas pode seguir, viu, Fábio? Tá ok. Bom, tomadas de decisão. Então, o que ajuda? O que colabora, né? Redes de tomadas de decisões, eu já herdo uma informação aqui do anterior, que são as redes neurais que ajudam, né? Então, o Watson, ele colabora muito para isso aí. Tem vários exemplos. Se é um exemplo dessa noite que eu quero que vocês possam analisar, assistir aí algumas informações a mais, para quem quiser se aprofundar um pouco mais no assunto, as referências do IBM Watson, tá? Eu não trabalho na IBM, nem faço merchan para eles, mas que eles desenvolveram um bom software em inteligência artificial para análise e desenvolveram. Então, redes de decisões, representação de um problema de decisão, valor da informação, agente de coleta de informação e sistemas especialistas. Eu falei lá no comecinho já sobre sistemas especialistas, né, que eles guardam e popularizam algumas informações, algumas tomadas de decisões nossas e classificam um perfil nosso, né? E aqui tem uma coisa nova que é representação de um problema de decisão. Uma pergunta aí, eu acho que o Thiago, o Thales, o Gustavo, alguém aí, se quiser responder, eu acho que seria interessante até para nós interagirmos. Como vocês representariam um problema de tomada de decisão hoje em um projeto, sem implementar ele? Como um problema de decisão? Isso. A primeira coisa que você tem que fazer é colocar as opções, identificar qual que é o sintoma e quais são as consequências. Certo. E daí você faz a análise, né? Aí você vai colocando as opções, ó, o cenário 1 é esse, cenário 2 é esse, né? E ver o que se adequa, o que mais fica próximo ao seu objetivo. E como você validaria se isso ficou ou não próximo do seu objetivo? Ah, tá. Aí é que eu falo, ou eu utilizo base de histórico ou eu testo faço uma simulação. Legal. Essa simulação é dentro de uma empresa? Normalmente sim. Jamais no cliente, né? Então, é realmente, né? Então, a maioria de vocês que está aqui me ouvindo, provavelmente faz esse teste
dentro de empresa, que é a chamada os POCs, né? É ver como que está funcionando aquilo na vida real, com pessoas utilizando, com validações de seres humanos, com validações de inputs reais, né? E deixa ela rodando por 45 dias, 60 e 90 dias. E após isso, fecha esse processo, gera um documento, né? Que pode ser um documento de incidente, né? Mediante aquela POC, definindo quais foram. Algumas POCs, é claro, isso não é comum, né? Eu vou falar uma coisa aqui que não é comum. Algumas POCs ficam como permanentes, né? Isso não é comum, vocês devem saber mais do que eu que isso não é comum. Mas tristemente, na maioria das vezes, as POCs, de tão boas que elas ficam como permanentes na entrega aí de um projeto, né? E às vezes o próprio dono da empresa nem quer que tire aquela POC lá, porque funcionou tão bem os 90 dias, os 45 dias que ele quer que fique lá. E isso é uma validação, né? Uma representação desse problema para uma tomada de decisão real. E como eu faria isso dentro da área de inteligência artificial, né? Como que eu testaria essa informação? Através de machine learning. Então, essa base de informação, esse cálculo, esse aprendizado, ele passaria por um software chamado de software avaliativo, ou software de aprendizado. Esse software de aprendizado, você poderia criar um ambiente state, né, que é um ambiente de estado mutante, né? Então você pode adicionar lá quantas conexões você quer para um determinado tipo de área, ou para um determinado tipo de gestão, ou para um determinado tipo de software, e poderia treinar essa aprendizagem de máquina dentro de um ambiente. A maioria desses ambientes hoje são ambientes em nuvens, então volto a esse processo, né? Porque os ambientes on-premise hoje eles são totalmente definidos para atender a empresa, não para atender um processo de demanda tão grande que é essa entrega. E a facilidade que esses ambientes em nuvem também nos traz, né? Que é a de alocar recursos facilmente e desconectar esses recursos facilmente. Então, machine learning, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, olha só que legal. Você faz o input ou supervisionado, tá aqui, ó, supervised, ou não supervisionado dessas informações, ideias, times, mídias, estratégias, desenvolvimento, serviços, tarefas para um conjunto de máquinas, um conjunto de recursos, pode adicionar novas informações, né? Então, novos dados também podem ser adicionados, e lá dentro é rodado, é executado um algoritmo chamado de Machine Learning Algorithm, e esse algoritmo, ele começa a analisar como que fica a sua máquina, como que fica o seu processamento. Para quem é na área de computação, tem um nome que é chamado de teste de stress. É como você pudesse pegar uma dimensão diferente da real, criar essa dimensão, fazer todos os seus testes e sair dali com a sua plancheta falando assim, opa, isso foi testado, está ok, legal, isso dá para ser implementado. Opa, não dá para ser implementado, o tempo de implementação é muito curto, o time precisa de treinamento, não deu, e assim por diante. Então, ele faz toda essa análise, gera grupos de objetos para que você possa mensurar no futuro essa validação, gera modelos preditivos, né, que você pode também utilizar no futuro, numa pesquisa, num retorno financeiro e assim por diante, e esses geram dados que vocês vão anotar e passar aí adiante essas informações. Continuando, uma outra coisa interessante é passar por um Data Analytic, né? Passar por um BI, que eu já tinha falado antes, mas aqui tem um desenho bonitinho falando dessas informações, né? Olha lá para vocês verem, o conjunto de informações, eu acho que essa imagem também é muito brilhante, porque ela mensura muito bem o dia a dia da gestão do projeto, né? Vai lá, desde acesso, a validação de calendário, a cheque de status de tarefa, ferramentas, pessoas, agendas, e aí tem várias coisas, né? O tempo,
informações e ela faz todo esse brainstorm de descoberta, né, dá um discovery, né, usando esses dados para a identificação de grandes potenciais dentro de várias áreas e informações recorrentes. E aí ele vai passando nesse funil até chegar lá embaixo, né, e ele ter um conteúdo, né, uma informação que ele possa ser ou reproduzida ou uma informação válida para uma tomada de decisão. Eu vou só dar um exemplo aqui, nessa tomada de decisão, que tem softwares que fazem esse tipo de validação. Tem um software chamado de, acho que é Trend, alguma coisa, que ele é para quem investe, aí, eu acho que é esse software mesmo, deixa eu só confirmar aqui. Trend Map. Esse software é um exemplo claro de BI, de análise. Ele faz análise por tempo, análise por frequência e análise por recorrência. Então, ele pega todas essas informações, vai analisando e te dá opções para que você possa tomar a sua decisão de investir ou não em uma empresa, de investir ou não em uma ação. Então, o Thiago tinha comentado uma coisa interessante lá atrás, que era, quer dizer que a inteligência artificial, ela nos dá autonomia para tomada de decisão melhor? Sim, ela nos dá. Ela nos traça um bom caminho para que a gente possa tomar uma decisão mais assertiva, tá? Aí dentro eu ainda tenho a Deep Learning, que é o conhecimento profundo, que é quando eu passo a utilizar todos esses recursos de BI automatizado dentro dos meus processos. Quando eu já não tenho medo mais de utilizar inteligência artificial no meu dia a dia, e eu automatizo essas tarefas passando por uma recorrência que, se ela vê que algo saiu fora da minha classificação de perfil, ela mesma toma suas tomadas de decisões e avança com o projeto. Se ela vê que a tarefa está atrasando, ela vai lá no Slack e já altera, adicionando mais 3 dias, porque foi o que eu adicionei da última vez, tá ok? Aqui eu ainda trouxe uma curiosidade, uma ferramenta chamada de Kafka. Ela não é específica para a inteligência artificial, mas ela é específica para um conjunto de publicações e subscrições. Então ela consegue capturar várias informações em um barramento e multiplicar essas informações para N circunstâncias, né? Tem um exemplo de gestão de dispositivos IoTs, que ele passa também por esse conjunto de informações desse barramento. Aqui alguns exemplos desses algoritmos. Então eu falei de alguns algoritmos, mas aqui eu deixei no slide para vocês, para que no futuro vocês possam pesquisar. Então eu me atentei em trazer realmente o que é as funções e como elas podem nos ajudar no dia a dia. E aí cada um vai olhar para dentro do software que mais gosta, e aí também eu posso, que é minha tarefinha de casa, eu vou fazer esse levantamento e também fazer esse depara, que é aqui. Então eu tenho o Deep Learning, que eu falei, algoritmo baseado em evidências, né? Então se eu tenho evidências, que é o que a gente faz hoje no dia a dia, né? Se eu tenho evidências que o projeto ele deu certo no passado porque eu utilizei uma camiseta verde com uma calça marrom, então eu vou, na apresentação, utilizar uma camiseta verde e uma calça marrom. Mas isso é um algoritmo de evidência, né, bem básico. Algoritmo de sistemas de machine learning, que eu também já tinha falado. Algoritmos de análise perceptivas. Eu vou fazer uma pré-análise e uma previsão do que pode ou não acontecer. Algoritmos de geração de linguagens naturais, que é, por exemplo, o OK Google, né? Quando a gente fala OK Google no celular, ou somente Google, depende de como vocês forneceram ou configuraram isso aí no celular de vocês. Como a gente fala com a Siri e ela responde para nós em uma linguagem natural, ela transforma a nossa linguagem natural para uma informação de assessment para os assistentes digitais. Esses assistentes digitais, eles passam por uma base de dados e retornam para nós de uma maneira bem fácil de linguagem natural. Aqui, como eles fazem isso? Utilizando textos, né? Então, tá pequenininho, mas vocês podem ver que ali são chatbots, né, de interação de texto. Análise preditiva, fazendo uma premonição de como o mercado pode ter. Isso é o que foi utilizado e é o que está sendo utilizado também para a contenção da expansão do vírus, do coronavírus, né? Então, análises preditivas de quais são os nossos comportamentos, se realmente nós estamos ficando em casa ou não, como que está essa
expansão do vírus, como os hospitais estão tratando isso, como que está sendo a inserção desses dados em um grande banco de dados que está sendo analisado por BI, com Big Data e assim por diante, tá ok? E análise de recomendação, que é aquela engine que a gente conhece dentro do Facebook, dentro do YouTube, dentro do próprio Google, que ele recomenda algumas informações para nós, né? Se eu pesquiso comprar uma moto, ele vai começar a recomendar várias informações para nós. Bom, respirando um pouco, aqui eu chego nas considerações finais, né? Eu queria dar realmente esse overview e esse gostinho para que vocês possam começar um pouco a olhar para essa área de inteligência artificial, trocar um pouco, né, esse assunto. Eu lembro que na apresentação da minha graduação, eu tive que construir um agente inteligente que ele pudesse auxiliar a forma de se educar uma criança de 5 anos. Então, ele teria que se adaptar a funções neuronais de uma criança e ele teria que dar as respostas para uma criança. Esse agente, ele tomou o nome de Alvin, né, justamente por causa do Alvin, os esquilos. Ele está no GitHub meu, se alguém tiver curiosidade, o GitHub meu é Fantônio, e ele está lá, você pode baixar, você pode usar esse agente inteligente, adicionar ele onde vocês quiserem, e ele é feito em AIML, que é Artificial Intelligence Markup Language, que é uma linguagem natural. Então você conversa com esse agente, ele te responde, e muito rápido, né, como se fosse realmente um ser humano. Na pós-graduação, eu tive que implementar um segundo agente, mas era para o ensino da matéria de matemática, né? Então, na pós, eu busquei essa tratativa desse agente para ensinar matemática, acho que para o ensino fundamental, se eu não me lembro. Então, é o mesmo agente, teve uma evolução, um upgrade nele também, vocês podem... É um software livre, vocês podem pegar e podem modificar, e podem fazer os testes que vocês quiserem nesses agentes, né? E aqui, tendo essa consideração final, eu trago aí que a prática do uso de inteligência artificial em nosso cotidiano está se transformando cada vez mais transparente, tá? Então nós não conseguimos muitas vezes distinguir algumas coisas de inteligência artificial que nós estamos utilizando. Então é necessário compreendermos quais ferramentas são necessárias para o gerenciamento de projeto. Então não adianta falar que o meu gerenciamento de projeto ele tem inteligência artificial só por skill, né, para que ele possa mudar de patamar, para que ele possa ser atraente. Mas ele tem que ter uma função. E essa função, ele percorre por esses dados que eu trouxe para vocês, por essas áreas, né, Machine Learning, Big Data, Data Lake, Data Analytics, né, e assim por diante. Aqui é a minha referência, né. Alguém pode falar, pô, mas só uma referência? Ela é a referência em inteligência artificial. Então, a maioria das faculdades, tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, quanto aqui na América Latina, ela usa esse livro como inteligência artificial, tá bom? Como referência na área de inteligência artificial. Ali tem uma boa parte de conteúdo, eu não vou falar tudo porque ele é sempre totalmente revisado, então tem várias informações, mas aqui tem toda a base da construção, né, da informação que eu trouxe aí para vocês, ok? Bom, aqui são os meus contatos. Bom, é um ramo que vocês devem ter percebido, eu gosto muito de falar, eu gosto muito de percorrer, de tratar esses dados, e para quem quiser, tá aí as informações, a gente pode trocar mais informações, ir um pouquinho mais a fundo, codar, né, programar um pouquinho a inteligência artificial, ver ela realmente funcionando no nosso dia a dia, e aí tá, para que vocês possam pegar e a gente interagir. Eu quero também agradecer, né, ao PMI Vale do Paraíba, agradecer ao pessoal do Thiago, o Thales, o Gustavo, né, que abriu aí as portas, né, a indicação. Agradecer todos os presentes, eu não estou conseguindo visualizar quantos estão conectados, mas obrigado por aguentarem falar de inteligência artificial, é um pouco filosófico, né, mas obrigado aí pela presença de vocês, e vamos lá, aberta a perguntas. Agradeço muito, Fábio. Pessoal, só para a gente fazer aqui, tá indo nos finais, tá? Quem quiser fazer pergunta, pode, tá, o painel está aberto, pode abrir o microfone e fazer sua pergunta, tá? Ou, se não puder, pode fazer também simplesmente pelo chat. Eu passei aqui para vocês, pessoal,
a pesquisa de satisfação. Então, para quem precisa ou quem deseja registrar o PDU, é obrigatório o preenchimento da pesquisa. E quem responder a pesquisa de satisfação vai estar linkado já o material do Fábio. Então, a gente vai disponibilizar essa apresentação, tá? O material só vai ser disponibilizado na terça-feira, dia 28. Então, a gente está deixando até o dia 28 para que todo mundo possa responder, tá? Não precisa responder agora, pode responder até o dia 28, com calma. Vocês podem fazer suas considerações. E o mais importante, somente com a pesquisa de satisfação, é que a gente consegue saber se foi bom ou não foi, qual que é a opinião de vocês. Críticas são sempre bem-vindas. Fábio, agora Sim. só alguma pergunta assim, de uma coisa que você falou, codificar, né? Ou codar. É uma capacidade interessante para a gente ou não? Olha, se eu pudesse dar uma dica para vocês essa noite aprendam a programar. O mínimo possível. Porque hoje em dia tem uma grande área que é a chamada definida por software. Então, eu posso cada vez mais me adaptar a funções, e vocês podem perceber isso nos softwares de projetos de vocês, que a cada vez mais aparece alguma inserção de código. Então, ou aparece um SQL, para que eu possa adicionar lá uma pesquisa direta ao meu banco de dados, ou pode aparecer um campinho lá para adicionar, eu acabei de ver aqui, Python, para que eu possa ter uma pesquisa mais clara. Então, é interessantíssimo as pessoas, não só da área de projetos, mas as pessoas como um todo. É só a gente olhar o método de educação que está vindo do exterior, né? É triste, mas a gente tem um método de educação ainda um pouco defasado, né? Mas uma boa parte de grandes escolas, aqui no Brasil já tem algumas escolas que ensinam lá no ensino fundamental uma linguagem de programação, ou melhor, lógica de programação, que é a forma ao qual nós vamos analisar as informações. Então eu não vejo apenas como um software, isso aqui é um software e acabou. Não, eu quero ver um pouquinho mais, né? E como está interagindo, né? E a boa parte de software, a inteligência artificial ela é programada. Nada mais correto de como eu lidar com essa informação. Qual é o alimento correto para eu dar para essa informação? E é claro, dica, quem sabe programar, independente da área, ela está com certeza N passos na frente, não dá nem para mensurar, está N passos na frente. Porque você consegue extrair o máximo da informação ou da ferramenta que você está utilizando. Pode ser ela gerenciamento de projeto, pode ser ela um Adobe Photoshop, pode ser ela qualquer case, né, um QCAD, né, para construção, ela sempre tem ali o espaço para a programação. Então, codar faz parte. Saber também vai fazer parte. Legal. Fica a dica aí, pessoal. Fábio. Sim. Oi, pode falar. Aqui é o Daniel. Tá aparecendo aqui, talvez de outro celular. Eu fiquei com uma dúvida em relação quando você estava explicando lá para o Thiago, em relação ao IA, que foi o seguinte, você falando da utilização das informações em nuvens, essas informações em nuvens que você falou, você imagina que, até acho que complementando a pergunta do Thiago, você imagina que o IA, essa informação, ele vai poder pegar, por exemplo, a informação de projeto de uma empresa A, por exemplo, da empresa da IBM, pegar informações de projeto de uma outra empresa, vamos dizer lá, do SpaceX, e juntar essas informações de projetos de empresas distintas numa base e fornecer isso para uma empresa C, por exemplo, utilizar, ou cada empresa vai continuar mantendo as suas informações de projeto aí restritas a elas mesmas, mesmo que utilizem sistemas de inteligência artificial? Isso aí ela vai depender de qual modelo de negócio as empresas irão seguir. Ela pode sim herdar alguns conhecimentos
expostos pela SpaceX ou expostos pela IBM, mas ela vai demandar muito mais pelo modelo de negócio dela, porque o modelo de negócio da IBM, ele é muito maior e muito diferente de um modelo de negócio de algumas empresas convencionais. Então, ele pode herdar alguns conhecimentos, mas não utilizar o da IBM ou da SpaceX. É muito relativo isso aí. Ele pode falar assim, pô, eu vou usar o IBM Watson para definir como que eu vou implementar algumas questões de metodologia científica aqui na minha empresa. Mas eu não vou utilizar o IBM Watson para definir a minha folha de pagamento, por exemplo, o projeto da minha folha de pagamento, porque ele é específico da minha área, da minha empresa e assim por diante. Então ele pode herdar algumas classes, né, falando de programação. Ele herda algumas classes, mas não o todo. Fábio Lucimari, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo. Em relação ao que você estava falando agora, nem é a pergunta que eu vou fazer, eu acho que depende realmente do negócio, como, por exemplo, se eu estou falando de um projeto de pesquisa, como essa vacina, por exemplo, certo. Eu acredito que quanto mais dados, né, pessoas estão desenvolvendo, conhecendo e utilizando o IA, independente se é de um país, do outro, de um instituto de pesquisa ou de outro, sim, eu acho que nesse caso, dependendo, né, porque não tem uma concorrência, é uma situação para a humanidade, para a sociedade. Isso. E aí, nesse caso, é igual o Watson da IBM. Se você utilizar ele para a área de saúde, futuramente, o que vai acontecer é que vão ter algumas perguntas, né? Eu conheço porque eu já trabalhei lá, tá? Então, você vai fazendo pesquisas para uma doença, por exemplo. Eu já não estou falando da vacina, eu estou num consultório, o médico vai fazer algumas pesquisas e essa inteligência de machine learning vai buscar, de acordo com as minhas respostas, provavelmente com perguntas que eu estou dando de sintomas, qual vai ser a doença mais provável que eu tenha. E aí é um banco de dados da sociedade, não é um banco de dados para uma empresa. Então, acho que depende muito do negócio. Sim. Tá? Eu não sei se é isso, mas aí você me corrija. Agora, a minha pergunta aí, desculpa, só para fazer a pergunta, aí eu só quero que você me corrija na primeira parte, mas a minha pergunta é o seguinte, para IA, quais são os skills, as funções profissionais que tem que ter? Você falou de programar, mas deve ter outras funções, como, por exemplo, no Big Data tem cientista de dados, tem a parte de mineração de dados, tem a parte de estatística e assim por diante. E para o IA, você tem isso também? Tem. Depende para qual área você vai percorrer. Realmente, em Big Data, ele vai para um Data Analytics, né, que é hoje uma função muito exercida. Para a inteligência artificial, eu creio que uma das funções é a parte de análise de dados. Como eu mensuro e analiso um dado? Então, não adianta nada eu jogar para a máquina, para que aquela máquina possa tomar a decisão pelo Fábio, mas se eu não souber qual é o dado que eu estou imputando ali para ela, naquelas informações. Então, acho que além da programação, que para mim acho que é a principal skill, conhecimentos em matemática e probabilidade diretamente para a área de inteligência artificial é um ótimo avanço. Tá? Para mim foi um avanço, eu tive que estudar muito mais do que eu tinha aprendido no ensino médio, no ensino fundamental, em faculdade, o ensino de matemática, eu tive que estudar muito mais para que eu pudesse realmente aplicar e entender como que um agente inteligente ele pode nos ajudar no dia a dia. Então, a programação, o estudo dentro da programação, que é a área de lógica, probabilidade e matemática. Então, mas eu imagino que você está montando um algoritmo, né, matemático lá, tá? Certo. Mas se você não conhecer muito do negócio, tá? Isso, certo. Aí você pode fazer um algoritmo sensacional, complexo e trazer, mas para o negócio talvez não tenha valor. Então, eu até estou fantasiando aqui. Imagino que antes você tem que ter um Big Data, né? Se você tem uma empresa com muitos dados, para fazer mineração,
e trazer um banco de dados mais minerado, mais adequado com o que você vai precisar de resultado. Em cima desse banco de dados, você provavelmente vai pôr uma inteligência, né, um algoritmo, uma inteligência, uma configuração, uma parametrização, que me traga aí várias tomadas de decisões depois disso. Ou seja, quem não conhecer desde o negócio, quando você começa a minerar o dado, até esse banco de dados ser o banco de dados que vai passar por um algoritmo, para o IA, para um machine learning, para tomar de decisão, você pode ser excelente programador, mas se não conhecer dessa cadeia de negócio, não sei se traz o resultado final desejado. O que você acha? Eu acho, concordo contigo e também são várias pessoas, né, aí dentro, né, dificilmente você vê um cara, porque aí eu já vi algumas funções, que tem o administrador do banco de dados, vai ter o administrador dos sistemas, vai ter o cara que vai mensurar as integrações, né, que vai passar esses dados de um para o outro. Então, eu concordo contigo, sim. Realmente, o conhecimento do negócio também é indispensável. Então, acho que aí o gerente de projeto entra desde aquela fase lá, do banco de dados, e até a entrega, que acho que é outra função que hoje eu não estou vendo o gerente de projeto para isso. Estou vendo o gerente de projeto para utilizar isso, entendeu? Sim, entendi. Como apenas um consumidor, né? Exato. Sim, entendi. Legal. Bacana. Tá bom, obrigada. De nada. Lucimar, acho que é Lucimari, né? Lucimari, Isso, Lucimari. Eu acho que assim, tudo depende. Eu acho que o GP, né, o PM, ele vai ter que, isso é fato, ele tem que entender do business, não tem jeito, tá? Ele tem que entender, mas ele não falou que ele tem que ser um excelente, entender o código. Eu acho que vai ser que nem inglês ou qualquer outro tipo de linguagem, que você vai ter que, pelo menos, entender o que está sendo feito, porque senão você vai aceitar uma decisão da máquina que você não vai conseguir interpretar. Você só vai saber o resultado, você não vai saber como que ele chegou a isso. Então, acho que o principal que o Fábio realmente está nos orientando, não é que a gente vai virar developer, né? Os devs já estão aí, eles são instruídos para ir, mas a gente vai ter que saber se comunicar com eles. Eu acho que cada local, cada negócio vai ter sua especificidade. Eu concordo. É só a minha opinião. Eu concordo. Pode falar, Lúcia. Eu concordo, e por isso eu perguntei para o Fábio, né? Que eu estou vendo muito o GP sendo consumista, como ele falou, sendo o consumidor, não sendo o gestor de projetos desse tipo, porque a ferramenta, né, eu sou de TI há muitos anos, então o que você põe de dados para depois extrair, ele não transforma se aquele dado original não estiver bom, né, ele vai ter que trazer alguma coisa consequentemente dos dados colocados. E o que diferencia um GP hoje é ele ser uma pessoa que articula toda essa integração, né, fala com todas as partes interessadas em tudo isso, para que no resultado você tenha um banco de dados muito bom, para que tenha depois um codificador, um programador lá que consiga trazer um código e um resultado para tomada de decisão. Aí, eu estou perguntando isso porque eu passei dessa fase de programação, né? Então, eu gostaria muito de ser um gestor de projetos assim, mas não um gestor do consumo, mas sim da articulação de projetos, entendeu? Ótimo, isso é fato. Isso acho que é interessante porque muitas tarefas do gerente de projetos são terceirizadas. Então, quando eu sei o que eu peço, quando eu sei aquilo que eu estou solicitando, fica muito mais didático, né, para a pessoa entender aquilo que eu estou solicitando e também para que eu possa saber o tipo de tarefa e o retorno que eu preciso dela. É de grande valia, eu concordo
plenamente, tá? Muito, muito pelo contrário, uma colaboração muito boa. Muito obrigada. Mais alguém, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se alguma pergunta aqui escapou. Beleza. Deixa eu ver. Não. Masahiro, muito obrigado. Você explicou para mim o que é van, tá? Eu não sabia que era um bloco editado. Muito obrigado. Bom, Fábio, acho que é isso mesmo, viu? Beleza. Pessoal, se alguém tiver algumas outras dúvidas e tudo mais, o contato, Fábio, está sendo apresentado, mas também vai junto com a apresentação, tá? Sim. E tem no LinkedIn dele, ele está vinculado com o nosso LinkedIn também, então é só aproveitar, pode mandar isso diretamente para ele. Fábio, muito obrigado, eu acho que essa foi uma das palestras que a gente teve um maior número de interações. Bacana, tá? Muito bom. E assim, é o assunto que é relevante, todo mundo chama atenção. Sim, legal. E é bom acender essa chama mesmo realmente dentro de cada um, dentro daqueles profissionais que já têm, né, um conhecimento, também reativar, né, essa fagulha para que isso possa crescer e se desenvolver, né, para que a gente não tenha medo, né, dessa tecnologia, que ela não é mais uma tecnologia, mas ela é uma tecnologia que vai, sim, revolucionar o nosso dia a dia de gestão, o nosso dia a dia de adaptação aos nossos projetos. Obrigado. Isso aí. Tamo aí. Eu que agradeço, Fábio, muito obrigado. Muito obrigado também ao pessoal que ficou aqui até 10 horas aí. Exatamente. Tá? Eu agradeço muito a atenção de vocês e que alguns deliveries, né? Como todo gerente, né? Faz parte, né? Fazer o quê? A pesquisa de satisfação para ser respondida até o dia 28, terça-feira que vem, e após o dia 28, provavelmente no dia seguinte, é enviado todo o material. PDUs, registro de PDUs. Então, é necessário responder a pesquisa. Lá vai ter o campo, lá, Member ID, ou PMI ID, tem que ser registrado e a gente, com essas informações, enviamos lá em lote para o PMI fazer o lançamento. Só peço um pouco de paciência, muita paciência, que realmente o volume para eles processarem todas essas informações está vamos assim, que quadruplicou para eles, tá? Do PMI global. E pessoal, novamente, muito obrigado por todos estarem aqui conosco até as 10 horas da noite. Fábio, muito obrigado também. Ô, Thiago. Valeu. Opa, alguém falou aí. Só uma pergunta, a apresentação gravada, ela fica nesse mesmo link? O vídeo, você está falando da gravação? Isso, a gravação, isso. Vai ficar no YouTube do próprio PMI, tá? A gente está aglutinando todo mundo lá dentro do próprio PMI, PMI São Paulo, tá bom? Tá bom, beleza. Valeu, obrigado. Que é isso, boa noite. Boa noite. Pessoal, mais alguma dúvida? Sugestão, crítica? Eu acho que não tem mais nada não, viu, Fábio? Tá ok. Muito obrigado, viu? Valeu, gente. Até mais, viu? Boa noite, obrigado. Fico aí mais uma vez disponíveis, vocês vão ter o meu contato também. Qualquer dúvida que quiser, qualquer projeto que quiser também. Vamos trocar uma ideia. Estamos aí, disponível, tá bom? Obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade também.